É, pessoal, quem diria, né? O Laranjão disse há um tempo atrás aí que os Estados Unidos não dependem de ninguém. Nós não dependemos de nenhum outro país do mundo, eles que dependem da gente. E agora está dependendo do Brasil, né? Pedindo ajuda para o Brasil. Vou explicar o que está acontecendo. Está tendo uma crise por causa de uma gripe aviária nos Estados Unidos que tem faltado ovo lá nos mercados. Alguns acreditam até que são os próprios agricultores, né, que estão sabotando, porque eles ganham uma ajuda do governo, que às vezes é mais alta do que a venda dos ovos, tá? Mas eu já tenho um vídeo aqui específico no canal sobre isso, a crise dos ovos nos Estados Unidos. Então o que acontece? Devido a isso, os ovos ficaram muito mais caros na América. Uma cartela de 30 ovos, por exemplo, está chegando a ser vendida a R$ 150 lá nos Estados Unidos. Isso virou um caos tão absurdo, pessoal, que segundo uma reportagem da Folha, ali na fronteira com o México está tendo um tráfico de ovos maior do que o tráfico de drogas, por incrível que pareça. Que geralmente a fronteira é usada para traficar aqueles opioides, né, drogas lá para os Estados Unidos. Agora os mexicanos estão traficando ovos para os Estados Unidos. O cidadão chega ali na fronteira, conversa com algum mexicano, o mexicano descola os ovos mais baratos para ele pega e vai para casa. Só que isso é crime lá nos Estados Unidos, tá? Para quem não sabe. Porque produtos alimentícios, eles têm que passar por um tipo de fiscalização sanitária. É como se fosse uma Anvisa no Brasil, só que a Anvisa é de medicamentos, né? Mas enfim, todo país tem uma agência reguladora que controla aquilo, para saber se o alimento é saudável, se tem uma validade, tudo isso para não haver contaminação das pessoas. Então um americano que está fazendo isso, comprando ovos de contrabando, ele pode ter que pagar uma multa de até $10.000, tá? Porque ele é crime. E mesmo assim está um tráfico intenso ali na fronteira com o México. Ou seja, os mexicanos estão ajudando os americanos, porque o ovo subiu muito. E imagina quem depende mais do ovo, como por exemplo quem tem um restaurante ou trabalha no setor alimentício. O ovo é a base de tudo, né, pessoal? Para ligar massas, para fazer um simples pão, ou um bolo, macarrão, tudo vai ovo. Então o pessoal está recorrendo ao contrabando. Aí agora os Estados Unidos, por causa dessa crise aviária, eles resolveram aumentar a importação de ovos do Brasil. O aumento chegou a 90%. Então eles estão comprando um monte de ovos do Brasil para ver se supre a necessidade e cai o preço dos ovos. Até porque, que nem eu já expliquei para vocês aqui no canal sobre inflação, se você tem um item, um produto só que sobe muito, isso puxa toda a inflação para cima, porque a inflação é calculada uma média. Que nem aqui no Brasil está acontecendo a inflação por causa do café e dos ovos. Inclusive a inflação dos ovos aqui no Brasil é puxada por isso, que o pessoal está exportando mais, principalmente para os Estados Unidos, o que faz com que o ovo fique mais caro aqui no Brasil. Ele só não está puxando muito a média de inflação, porque tem algumas iniciativas, como por exemplo aqui em São Paulo foi criado pela prefeitura um tal de Mercado Solidário, ou Feira Solidária, ou algo assim, que é um projeto que a prefeitura está conseguindo alimentos mais baratos para vender para a população, inclusive ovos. Tanto que o Ricardo Nunes fez um vídeo, né, para o TikTok mostrando isso, que o ovo nesse mercado da prefeitura está bem mais barato. Uma cartela inteira, acho que está 10, 12 reais mais ou menos. Eu não lembro o valor, mas estava bem baixo assim. Então o que acontece? Os Estados Unidos estão importando muito ovos do Brasil, aumentou em 90%, e sem aumentar a tarifa, que o Laranjão queria tarifar o mundo todo. Mas como o ovo é uma necessidade, e ele sabe que se ele colocar tarifa sobre o ovo vai chegar mais caro do mesmo jeito e não vai adiantar nada. Então ele está importando praticamente a zero tarifas. Ou seja, isso mostra o quê? Que os Estados Unidos não são autossuficientes em tudo. Talvez nesse caso até seja, né? Mas teve uma doença que prejudicou, vamos dizer assim, né, que foi uma gripe aviária. Então eles dependem sim dos outros países, e quando tem uma emergência eles recorrem a outros países. Segundo ponto interessante, ele não recorreu à Argentina, ele recorreu ao Brasil. Enquanto o Milei fica naquela babação de ovo, querendo um acordo de livre comércio com os Estados Unidos, o Laranjão está fazendo negócios com o Brasil, e com tarifa zero. E aquela história de que o Lula, se fosse eleito presidente, ninguém no mundo ia querer falar com ele, porque ele é um ex-condenado, que se o Trump fosse eleito, pior ainda, porque o Trump não ia ter mais negócios com o Brasil. Não está acontecendo nada, pessoal. Ao contrário, está aumentando os negócios com o Brasil. Fora que o Geraldo Alckmin está traçando, né, através da diplomacia, um acordo comercial com os americanos de verdade, para tentar diminuir tarifas que eles possam colocar no Brasil. Porque, primeiro, os americanos têm superávit com o Brasil, de 25 bilhões de dólares. Então não tem nem por que ele taxar as coisas do Brasil, ou produtos do Brasil, se a gente compra mais deles do que eles da gente. E segundo, o Alckmin está disposto que o Brasil reduza a tarifa sobre etanol, por exemplo, né, que o Trump reclama que é muito alta aqui no Brasil, parece que é 16%. O governo brasileiro está disposto a ceder, reduzir a tarifa do etanol e pronto. Então o Brasil acho que é um dos poucos países que está sabendo lidar com o Donald Trump, porque o Brasil está usando a diplomacia, uma excelente diplomacia, né, diga-se de passagem,
E o Brasil tem carta na manga para jogar. Que nem o Trump falou pro Zelensky: você não tem cartas para jogar. Aí o Zelensky falou: eu não vim jogar. Você não está em condição de jogar. Já o Brasil tem carta nas mangas, porque nós temos produtos que interessam aos americanos. Bem mais que os argentinos, né, diga-se de passagem. Então é isso. Para quem não ia fazer negócio com o Brasil, ou que não dependia dos outros países, agora está aí pedindo ajuda ao Brasil, por causa da crise dos ovos lá. Lembrando que essa é só uma crise, né? Porque se continuar essa política tarifária do Trump, pode faltar outros produtos nos Estados Unidos por causa das tarifas, e ele pode recorrer novamente ao Brasil, porque nós somos meio que concorrente dos americanos. Nós produzimos coisas parecidas. Então vamos supor que ele, por causa das tarifas dele, os imigrantes, que até ele cancelou o visto de mais de 500 mil de imigrantes latinos, vamos supor que falte mão de obra para as colheitas. Aí de repente começa a faltar, por exemplo, soja. Porque o cara vai lá, planta soja, alguns hectares de soja na fazenda dele, mas não tem mão de obra para fazer a colheita. É um prejuízo para o agricultor. Aí adivinha para quem que os americanos vão recorrer, se eles precisarem de soja, para o mercado interno? Para o Brasil. O Brasil é um dos maiores exportadores de soja do mundo. A Argentina não. Vamos supor, por exemplo, o Trump falou que vai anunciar, que vai colocar tarifa de 200% sobre bebidas alcoólicas da Europa, incluindo vinhos, né, que são dos melhores do mundo. Aí se começar a faltar vinho nos restaurantes americanos por causa do preço, porque 200%, gente, é um absurdo. É o mesmo que você comprar uma garrafa de 51 aqui no Brasil que está R$16, você chegar no outro dia está 100. Quer dizer, é um absurdo. Então adivinha a quem eles vão recorrer? Ao Brasil de novo, que o Brasil também produz vinho, principalmente no sul do Brasil, né, na região de Caxias, etc. Aqui em São Paulo também tem uma região que produz vinho, que é ali Valinhos, Vinhedo. E no Nordeste também tem, parece que Pernambuco também tem produzido excelentes vinhos. Eles vão recorrer ao Brasil, pessoal. Então tudo aquilo que os bolsonaristas ficam iludindo a cabeça dos seus seguidores, o Trump não vai falar com o Lula, não vai negociar com o Brasil, vai colocar sanções ao Brasil para salvar o Bolsonaro, ele está fazendo o oposto. Nós vimos hoje que ele elogiou a biometria do nosso sistema eleitoral e agora está recorrendo ao Brasil para comprar ovos. Ou seja, essas narrativas deles, é só para deixar o gado lá preso mais 72 horas. Aguarde mais 72 horas, gadaiada, agora vai. Mas na realidade massacra as mentiras deles. O que está acontecendo é exatamente o oposto, tá? O Brasil tem que perder esse complexo de vira-lata. Nós somos um país forte, temos uma economia forte, temos muita qualidade, condições de produzir muita coisa no Brasil, até para ajudar os Estados Unidos. E só mais uma última curiosidade, pessoal, para quem não sabe disso, para finalizar o vídeo, vocês sabiam que aquele negócio lá do BNDES, que a direita fica criticando o Lula, porque isso é para dar dinheiro para o exterior, para fazer metrô em Cuba, Porto da Venezuela, não sei o que. Sabiam que o maior cliente do BNDES do Brasil é os Estados Unidos? Isso eles não falam para vocês. Mas a maioria dos empréstimos que o BNDES fez até hoje para fazer obras em outros países são dos Estados Unidos. Inclusive eu tenho um vídeo muito bom sobre a mentira do BNDES, tá? Porque o BNDES não tem prejuízo, ele não financia obras em outros países, tá? E o acordo, quando eles fazem o empréstimo, além de ter um seguro, um tópico do acordo é que tudo seja feito do Brasil, desde mão de obra até materiais, o que ajuda a indústria brasileira. Então isso aí não passa de mentiras bolsonaristas. E os americanos são os nossos maiores clientes. Tá? Fica a dica aí para quem não sabia. Tá aí, galerinha. Quem gostou do vídeo já sabe, dá um joinha aí, um like não custa nada, se inscreve no canal e ativa aquele bendito sininho, joga esse vídeo nos grupos para as pessoas verem e comente também o que você achou. Muito obrigado a todos aí que assistiram, até a próxima.